Oi, o Censor está começando agora. E hoje vamos fazer um programa diferente, que vamos debater aqui nesse programa a política de internação dos doentes mentais no Brasil. O psiquiatra Leonardo Palmeira admite que após a lei que mudou o conceito de tratamento de doença mental no Brasil, houve uma redução muito significativa do número de vagas para as famílias internarem seus doentes mentais. O poeta Ferreira Goulart sabe bem do problema. Ele tem 2 filhos esquizofrênicos, escreveu artigos para jornais criticando a falta de vagas para os casos de internação psiquiátrica, um problema que ele reconhece e todos reconhecem que afeta muito mais ainda as famílias de pouca renda, carentes, sem recursos. O pintor Vittorio Gueno tem uma filha esquizofrênica que ele mantém numa clínica particular há 30 anos. Nesses anos todos, o Vittorio tem praticamente trabalhado para sustentar essa internação da filha na clínica. Ele diz que é quase impossível para uma família de classe média manter uma pessoa nessas condições. O deputado federal Gustavo Bonou, que também é médico, considera urgente rever a política de saúde mental do Brasil. A lei antimanicomial extinguiu cerca de 120 mil leitos em hospitais psiquiátricos. E essa discussão que a gente quer ter, essa foi a melhor medida? Ele tem estudado muito, o deputado Germano Bonou tem estudado muito essa lei e nós vamos começar conversando com ele. É claro que para a realização desse programa nós contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax e por e-mails. Até por isso a gente não fez pergunta hoje, para deixar vocês escutarem os argumentos e perguntarem e opinarem à vontade, ok? Eu começo conversando com o deputado Bonou exatamente sobre isso. Como é que era antes, como é que é essa lei que está em vigor agora e qual é a sua proposta, já que o senhor tem estudado profundamente? Essa questão da saúde mental, ela começa nos anos 80, embora tenha questões anteriores, mas vamos marcar bem a luta antimanicomial no país. Ela começa com uma lei do Paulo Delgado, em 1989, faz 20 anos isso. Na exposição de motivos do projeto de lei do deputado Paulo, ele fala da existência de 120 mil leitos psiquiátricos no país. É bom que se distinga algumas coisas, né, antes de falar nisso. Uma, manicômio. Manicômio é prisão, é depósito, é asilo, é sujeira, é imundície. Hospital é uma casa limpa, tem médicos, tem nutricionistas, tem enfermeiras. Ninguém é a favor de manicômio. Todo mundo é contra manicômio. Então, acho que isso aí tem que deixar bem separado. Bom, então a ideia naquele momento era acabar com os manicômios e transformar o sistema de saúde mental do país voltado para a área ambulatorial e em cima de um projeto chamado CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial. Bem, para que se tenha uma ideia de que nós estamos falando, nestes 20 anos, nós fechamos mais de 80 mil leitos psiquiátricos. Dos 120 mil, agora em julho desse ano, estamos com 35 mil e poucos. Tá? No país. No país. Crescemos o equivalente a uma Argentina, 40 milhões de habitantes. A ideia era abrir leitos psiquiátricos em hospital geral. Abrimos 2.500 leitos. E a ideia também, nós vamos agora implantar os CAPs. O que é o CAPs? É um ambulatório para atender o doente mental. O doente mental vai ao CAPS e é atendido no CAPS. Então, a primeira coisa que a gente pensa é uma instituição especializada de retaguarda do programa de saúde da família, dos postos de saúde, dos ambulatórios da medicina em geral. Logo, tem que ter psiquiatra. Dos 1.400 CAPs que tem no país, 600 CAPs, 660, não tem psiquiatra. Não é que não tenha porque não existe. Não tem porque há uma portaria do Ministério da Saúde que diz que os CAPs tipo 1 não tem psiquiatra. Pode ser um médico treinado em saúde mental. Lembro, é uma instituição para atender o doente mental, é transtorno mental grave, não tem psiquiatra. Dos CAPs, o melhor é o tipo 3. Do tipo 3, que tem 2 psiquiatras e atende 24 horas por dia, 7 dias na semana, é um ambulatório para cidades, para ter de retaguarda dos postos de saúde. 20 anos depois de que essa política vem sendo implementada no país, tem 16 estados que não tem nenhum. Não é que não tenha um, não tem nenhum CAPS tipo 3.
CAPS-AD, CAPS álcool para atender o paciente drogado. Quantos existem no país? Uns 150. Quantos estados não tem nenhum? Tem 2 estados que não tem nenhum. O CAPS infantil, quantos estados tem no país que não tem nenhum? Tem 6 estados que não tem nenhum. Então, a base da política de saúde mental do país está em cima de um sistema que é o CAPS, que deveria atender. Bom, aí o Vitório Gueno lembra bem do Hospital Psiquiátrico São Pedro, era um grande hospital em Porto Alegre, há anos atrás. Em 1972, 73, tinha 5.500 pacientes. Hoje tem 140. A pergunta é, aonde estão os doentes mentais? Bem, então vem a pergunta, o governo, não é este governo, essa crítica não se faz ao governo atual, essa política é de 20 anos. Portanto, não vamos limitar, não, esse é o governo Lula não, é a política de Estado, não é a política do governo atual. Sou um deputado de oposição, mas quero deixar bem claro, não há crítica ao presidente Lula em relação a isso. Se criou um programa chamado Residência Terapêutica, em que esses pacientes que estariam no Hospital São Pedro e que precisariam um apoio, uma moradia, sairiam dos hospitais tipo São Pedro, os manicômios, e iriam para uma residência. E em cada residência teriam 8 pacientes com uma supervisão. No papel é belíssimo, né? E ainda teria, junto com o programa da residência terapêutica, teria um outro chamado De Volta para Casa, em que há uma mesada, uma espécie de um subsídio por paciente em torno de 300 e poucos reais, quase 400 reais. Bem, se somarmos os beneficiários do programa De Volta para Casa com o programa de residência terapêutica, no país não tem 6 mil. No país. Em 2009, em 1972, em um hospital do país, tinha 5.500 pacientes. Aí diz assim, não, o negócio é abrir leito em hospital geral. Se abriu 2.500 em 20 anos, 2.500. Por que não se abre leito em hospital geral? Porque quando se fala em abrir um leito psiquiátrico em hospital geral, não é como na minha terra, tem um hospitalzinho pequeno e lá não vamos botar um leito psiquiátrico. Não, o paciente psiquiátrico tem que ter cuidados especiais da arquitetura, do serviço de enfermagem, do serviço de nutrição, do serviço de limpeza. Não se pode deixar uma faca em cima de uma mesa, as janelas não podem ficar com um vidro em determinada situação. Então, os hospitais, com o que se paga, não abrem. Então, nós temos 2.500. Bem, Leda, imagina isso tudo e agora pensa o seguinte, o que está acontecendo na nossa sociedade nesses últimos 15 anos em termos de doença mental? Uma epidemia de drogas, de crack. Quem é que deveria atender às drogas? Quem que deveria estar voltado para isso? O sistema de saúde do país. Como o sistema de saúde do país fecha leito psiquiátrico, como o drogado precisa de leito psiquiátrico, há um paradoxo. Então, quem assumiu isso foi a sociedade, através da Igreja Evangélica, da Igreja Católica, dos judeus, da sociedade beneficente. E hoje estão espalhados, só no nosso estado, Gueno, só no nosso estado, tem 160 comunidades terapêuticas, fazendas, lugares onde as pessoas... Só no Rio Grande do Sul. A Secretaria Nacional sobre Drogas do Governo Federal tem listada no país 600 dessas comunidades. O pessoal do Padre Haroldo, que que cuida também de comunidade terapêutica em Campinas, calcula 2.000 comunidades terapêuticas no país. O Frei Hans de Guaratinguetá tem, dentro do sistema dele para atender drogado, 42 comunidades terapêuticas. Bem, no Rio Grande do Sul, estou falando demais, tinha que deixar os outros falar daqui a pouco, né? Veja, só no Rio Grande do Sul estão hoje internados quase 5.000 pessoas em comunidades terapêuticas sem apoio do governo, quer seja do Estado, da União ou do município. Para o governo, nos 3 níveis de governo, a questão, na área de saúde, a questão dos drogados não é com eles. A política de saúde em relação às drogas é a política da avestruz. Lógico, tu vai encontrar um prefeito em algum lugar que faz um bom programa, um secretário de Estado que em algum lugar faz algum... Agora, se for seguir a política de saúde mental do país, não dá apoio nenhum ao pessoal drogado. É desesperador, não é, Fernando? Realmente, esse quadro aí você vê, é uma coisa... Agora, eu acho que uma das maneiras de tentar mudar isso
é rever a nova política psiquiátrica, que se intitula de psiquiatria democrática. Parece até uma ironia, né? Porque é a psiquiatria democrática que desfavorece ao pobre, as famílias que não têm como internar, porque esse é o grande problema. Porque custa entre 10 e 12 mil reais manter uma pessoa internada? Por aí, por mês, por aí. Por mês. Por mês. Então, veja, existe toda uma confusão, a demonização também dos antigos hospitais psiquiátricos, tudo uma grande mentira. O Brasil é o país da hipocrisia, né? Então, eu vou te dizer, eu tenho uma amiga cujo pai era psiquiatra, na colônia Juliano Moreira. Essa é das mais amaldiçoadas que existe. Colônia Juliano Moreira. Tudo bem. Outro dia eu encontrei com ela, estava conversando. Ela morava na colônia Juliano Moreira com as irmãs, e o pai e a mãe moravam lá. E na colônia moravam também famílias de policiais que faziam o policiamento da região, e famílias de médicos moravam lá. E no fim de semana, as famílias dos médicos, dessas famílias, junto com os doentes, faziam os seus churrascos, suas coisas. Mas a visão que se tem é de uma coisa demoníaca, sabe, para matar, torturar e prender é tudo mentira. Existiram casos de lugares muito ruins, realmente, mas não se pode também generalizar. Mas não é isso, é uma coisa demonizada. Escuta aqui. Você acha que algum médico vai trabalhar no hospital, internar a pessoa que está boa? Como houve uma vez no programa que a gente estava aqui, a dona falou que a irmã dela tinha sido internada pelo marido e tal, e que ficou 12 anos internada, boazinha. Eu duvido, é mentira. É mentira. Nenhum médico vai pegar e atestar, não está boa e eu vou internar, por quê? Quer dizer, é tudo mentira. Existe é o processo de demonizar, por exemplo. O movimento se chama antimanicomial. Claro, ninguém é a favor de manicômio. Então a palavra manicômio é usada para demonizar o negócio, ficar todo mundo contra. Está entendendo? Agora, a verdade é o seguinte, algumas medidas tomadas pela lei nova são benéficas. Quer dizer, você criar esses centros de atendimento enquanto a pessoa não está surtada. Mas isso é uma coisa sem controle. Compreende? Um jovem, um filho, uma moça, uma adolescente, em estado de surto é absolutamente incontrolável. A família não pode fazer outra coisa senão internar, porque, inclusive para salvar a pessoa do próprio... Para salvar a própria pessoa de si mesma. A pessoa está delirando, não sabe o que está fazendo, não sabe o que está fazendo. Não é, pode agredir pai, mãe, fazer qualquer coisa, se jogar pela janela. Então, quer dizer, a ideia de que se deve fazer adotar uma política psiquiátrica que não se deve internar as pessoas é desconhecer o fato de que há momentos em que ninguém propõe que as pessoas fiquem internadas por resto da vida. Ninguém propõe isso, quer dizer, alguns casos tem que ser também, porque cada caso é um caso, entendeu? Cada caso é um caso, é uma coisa muito complexa essa doença, então a pessoa não pode ficar tomando medidas esquemáticas para atender. Não tem receita de bolo. Sim, não né? tem. Cada um tem o seu. Claro, é uma coisa seu quadro. Muito complexa. Então eu acho isso, quer dizer, já que nós estamos aqui conversando publicamente, discutindo as coisas, as informações que o deputado não acabou de dar, mostra o que foi feito realmente, o Estado, quer dizer, você cria uma nova forma de atendimento, mas num número tão reduzido de instituições que é mesmo que não ter, você está entendendo? Num país gigantesco, se mesmo que tivesse um em cada estado, você acha que um centro desse em cada estado vai atender as pessoas? Não resolveria. Não resolve. E fora que... Você não pode desmontar uma coisa, por pior que a coisa, você não pode do dia para a noite desmontar todo um sistema de atendimento e improvisar um outro. Isso não é assim, a vida não é assim. Uma vez eu tinha um professor de economia que falava assim, lá quando eu estava em Moscou, ele falava o seguinte: você sabe quantos séculos foram necessários para que todo dia de manhã em Paris a pessoa possa sair e comprar pão, café, leite, croissant, tudo? Quantos séculos? Porque isso desde as fazendas produz leite, tá tudo isso aí foi sendo montado
pelo próprio processo da vida. Você não pode desfazer isso e no dia seguinte inventar um modo de atender as pessoas. Não vai acontecer, tá compreendendo? Porque não é assim. Você deve mudar as coisas, porque tudo está suscetível de ser mudado. Agora, mas você tem que saber que as coisas são muito complexas. Você não pode improvisar. Toda mudança tem que ser muito bem pensada. Tem que pensada, tem que levar em conta, sobretudo, quem é, não a tua projeção, o que você vai ganhar com essa lei que você vai apresentar. Tem que pensar nas pessoas, tá entendendo? Isso que é, e não na sua reeleição. Todo o esquema de lidar com a doença mental é muito delicado. O que o doutor Leonardo Palmeira, que é psiquiatra, que escreveu um livro sobre esquizofrenia, como a família pode ajudar a lidar com essa doença e a conviver com a doença. Então é uma pessoa preocupada com essa questão, né? Eu quero falar isso, porque depois eu quero falar especialmente das famílias pobres, que eu acho que são realmente as mais penalizadas por essa legislação. Leda, o Goulart até citou aí, né? Quando um familiar tem que internar o seu filho doente, é uma situação que envolve muita frustração, muita angústia, e é bem diferente quando, por exemplo, você tem que internar um filho numa clínica cirúrgica ou numa outra especialidade médica, né? Porque ele está doente. Quer dizer, a gente sabe que a doença mental é cercada de estigmas, de tabus, de preconceitos, e isso está presente na sociedade como um todo. E nem o familiar do próprio doente está livre disso. Então ele se culpa muitas vezes para o processo de adoecimento, do qual ele não tem a menor culpa, né? Aquilo é uma doença como outra qualquer, que precisa de tratamento e muitas vezes precisa de internação, né? E agora, para o médico que atende, né, o paciente e a família nesse momento, é uma situação de muito conflito, de muita angústia do próprio familiar. Então ninguém interna alguém para se livrar do problema, né? Interna tentando trazer o que há de melhor, o que pode ser a recuperação dessa pessoa. Esse processo de reforma psiquiátrica é um processo mundial. Tá? Todos os países, de alguma maneira, vêm fechando alguns leitos psiquiátricos, criando outros dispositivos de atendimento. O nosso modelo, ele é derivado do modelo italiano, né? A Itália é o país que menos quantidade de leitos por habitantes tem na Europa. Mas mesmo assim são 4 leitos por 10 mil habitantes. O Brasil tem 2,5 leitos por 10 mil habitantes. Tá? Se nós olharmos aqui para a América do Sul, vamos ver para alguns países vizinhos. A Argentina, por exemplo, tem 6 leitos por 10 mil habitantes. O Uruguai, 5,4 leitos por 10 mil habitantes. Quer dizer, o Brasil está realmente com uma proporção de leitos por habitante muito baixa, né? Isso gera uma desassistência, uma vez que os próprios CAPs, isso dado de 2009, cobrem até 57% da população. Então você tem praticamente outra metade da população que está descoberta por esses CAPs, né? E não são estruturas que têm toda a complexidade, como o Bonot estava falando, existe CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3. Nem todos têm a complexidade, né, a estrutura para tratar da complexidade da crise. Pelo que eu entendi, só o CAPS 3 tem realmente a estrutura toda, né? Mas mesmo assim, o CAPS 3 ele trabalha com poucos leitos e até 7 dias de internação. Você imagina, né? Então, assim, você precisa de leitos que possam tratar dessas pessoas por mais tempo. Ou você precisa de dispositivos comunitários, que foi o que a Itália fez. Praticamente na Itália hoje você tem leitos em hospital geral e muitos leitos comunitários. Como é que isso funciona? Você tem mais ou menos parecido com o que é a residência terapêutica aqui, embora a gente tenha um número muito pequeno de residências, né? Quer dizer, aquele paciente que precisa de uma internação mais longa, vamos falar aí de 1 mês, 45 dias, ele passa um período mais agudo no hospital e depois ele vai para um dispositivo intermediário, comunitário, né, para tentar seguir o seu tratamento. Ele pode ficar 45 dias, ele pode precisar de mais tempo, e há casos em que a família não tem condições de acolher, que precisa ficar indefinidamente, enfim, que até se chega à conclusão de que é melhor que aquela pessoa fique sozinha do que com a família, porque a família acaba também, pelo estresse da convivência, interferindo, né, no bem-estar daquela pessoa, né? Então, eu acho que a gente tem que avançar nesses dispositivos comunitários de atendimento, sem criar desassistência e o fechamento de leitos, que é muito grande. Eu trouxe dados aqui da América do Sul, mas o Canadá tem 19 leitos por 10 mil habitantes, quer dizer, né, quase 10 vezes o que o Brasil tem. Né? Cuba, né, que se fala muito da saúde de Cuba, que tem, tem 7,36 leitos por 10 mil habitantes, o Brasil tem só 2,5.
né? São dados estatísticos que não mentem, né? Existe realmente uma carência de leitos psiquiátricos. E você, estou vendo aqui pelo seu mini currículo que está aqui no livro, que você fez pós-graduação no Instituto Felipe Pinel. E o Pinel trabalhou com internação há muito tempo, não trabalhou? Trabalhou. E trabalha até hoje. Trabalha até hoje. Não trabalha, não. A internação? Não? O último problema que eu tive com meu filho, ele teve um início de uma espécie de overdose, uma coisa e tal, e aí entrou numa crise esquizofrênica e tal. Eu levei lá, o médico o atendeu e disse, pode deixar, o senhor amanhã de manhã vem aqui. Quando eu cheguei no dia seguinte, ele falou assim, bom, está atendido, agora ele necessita de internação, o senhor tem que levá-lo daqui. O que pode ter acontecido... Antigamente havia, porque eu conheço lá o Pinel e tive... Eu me lembro de ter ido visitar um amigo meu internado no Pinel. Tinha internação de ficar... Mas isso nos anos 70. Chegou a ficar lá um mês internado. Mas agora não tem mais isso. Mas o Goulart... O problema também, doutor Leonardo, é que não tem em lugar nenhum. Então fica parecendo falando mal de um governo específico. Mas ainda bem que você falou, o deputado Bonotto deu um panorama geral, então eu fico mais à vontade. Tá falando de governo, porque eu conheço um caso de uma pessoa pobre na Baixada Fluminense, que teve um surto no começo da noite. Eu ajudei isso, mobilizei amigos meus, falei com psiquiatras do Pinel, que me disseram, não, em São João de Meriti tem enfermarias psiquiátricas. E essa pessoa teve que ser, primeiro pelo SAMU, o SAMU não leva, porque o SAMU não mexe com quem tem crise psiquiátrica. O chamou o Corpo de Bombeiros. Essa pessoa estava ameaçando contra a própria vida e contra a vida da família, na frente de filhos, crianças de 6, 7, 8 anos assistindo aquilo. Isso não pode ser bom para uma criança, né? Vendo seu pai ter uma crise. Chamar Corpo de Bombeiro para atender doente mental parece piada. E teve que chamar o Corpo de Bombeiro e o Corpo de Bombeiro amarrou 6 bombeiros. E, pois e foi o Corpo de Bombeiro, cabe ao Corpo de Bombeiro, pelo menos na Baixada Fluminense. Foi o que aconteceu, eu não estou acusando ninguém, foi o que aconteceu na prática, eu acompanhei pessoalmente esse caso, porque conheço a pessoa envolvida. E foi recolhido pelo Corpo de Bombeiros, 6 bombeiros, que amarraram e levaram para o hospital. Ele ficou no meio do corredor a noite toda, claro, tomou remédio, dormiu, o senhor sabe muito bem que é assim mesmo, né? A pessoa dorme, e quando acordou, o médico disse, agora ele já está bom. Pode voltar para casa. Leda, sabe o que pode ter acontecido nesse caso, e no caso que o Goulart está citando, os hospitais, Pinel, a própria colônia que tem o Jurandir Manfredini, o Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro no centro, aqui no Rio de Janeiro, eles têm poucos leitos. São leitos que a gente chama leitos de curta permanência. Você está entendendo? Não tinha enfermaria psiquiátrica na Baixada, em nenhum dos 2 hospitais. Acho que eu não expliquei bem isso. Não existia. Mas a política essa, não tem. Escute, gente, se chama psiquiatria se chama psiquiatria democrática. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, a outra que interna é antidemocrática. Internar é antidemocrática. A doença mental é política. Essa coisa é ideológica. O cara que inventou essa coisa da Itália era comuna, em Bolonha, não por acaso, a cidade de Bolonha, cuja predominância ideológica se conhece, e ele veio para cá reunir com gente dessa área de esquerda, e quando ele estive na família, em que ele fez a primeira pregação, isso no final da década de 80. Por aí, começo da década de 80. Então, quem mesmo, poeta? Esse médico aí, esse italiano. Basaglia, Franco ele esteve aqui. É uma visão de que a loucura é libertária? Não, o problema é o seguinte, não existe doença mental. A sociedade perversa adoece o cara e depois interna, porque o cara é um dissidente. Por isso é que se chama democrática. Isso vem de um movimento chamado antipsiquiatria, né? Se achava que a doença era social. Claro, exato. O que é uma bobagem, né? Não. Aí depende se a questão é política ideológica, porque do ponto de vista científico estamos falando de doenças, não estamos falando de problemas sociais. Mas nós estamos falando dessa teoria. Ela se chama democrática por isso. Existe alguma dermatologia democrática? Existe alguma pneumologia democrática? Existe? Só na psiquiatria. Quer dizer,
Lado esquerdo, lado direito. Entendeu? Porque existe, é isso que eu digo, por trás de tudo tem um diagnóstico errado, que é o mesmo da sociedade quando o crime. O pobre é bandido porque a sociedade o oprime e faz dele bandido. Logo, ele não tem culpa. Logo, as nossas leis têm que salvar o cara e não punir ninguém. O que está por trás é essa ideologia. Entendendo? Então, eu me nego a achar que tudo quanto é pobre é bandido, que é a pobreza que provoca bandido. Agora mesmo nós estamos vendo na televisão o maior escândalo com o dinheiro público. É pobre aquele pessoal que está ali, aqueles deputados, governador de Brasília, é tudo pobre. Não é pobre que é ladrão, não. Então é tudo uma interpretação que tem como base essa coisa. Então, por isso se chama psiquiatria democrática. Quer dizer, a que não interna, porque a que interna é antidemocrática. Internar as pessoas é antidemocrático. Psiquiatra está por trás de tudo. Mas como psiquiatra, quando o psiquiatra analisa um doente, ele sabe que ele tem que internar ou não o doente, não sabe? Sim. Pelo quadro que ele vê? Claro, sem dúvida. A gente fala em 3 níveis de risco, tá? Para internação. Quer dizer, o primeiro nível é o risco que a pessoa coloca a sua própria vida, né? Está violento, às vezes está autoagressivo, né? Se agride ou tenta o suicídio, ou tem ideias de suicídio, ou agride a família, ou destrói a casa, ou quer atear fogo na própria casa, ou se recusa a se alimentar, está se desidratando, está se desnutrindo. São situações de risco imediato à vida, que você realmente precisa de uma internação imediata. Existe o risco social. O indivíduo não está a esse ponto, mas ele se coloca em risco por se envolver com pessoas perigosas, por entrar em comunidades de risco, enfim, se colocando em situações limítrofes, né? E a situação de risco à saúde, que aí eu enquadro todos os pacientes que estão em crise. Por quê? Porque está comprovado cientificamente que o processo de crise psicótica, ele é um processo que envolve secreção de moléculas inflamatórias dentro do organismo. Né, interleucinas, é químico, né? Existe o desbalanço da dopamina, que é conhecido dentro do cérebro, mas você tem uma série de processos inflamatórios que ocorrem no organismo, parecido, por exemplo, com uma infecção generalizada, e que isso faz destruir sinapses, né? Destrói neurônios. Sinapses são as conexões nervosas, né? Quer dizer, destrói neurônios. Então, o processo de surto psicótico é um processo extremamente agressivo para o cérebro. Então, quer dizer, você precisa dar um tratamento, dar um encaminhamento logo para aquela situação. E o que a gente vê na prática é que a família muitas vezes não consegue esse apoio. Né? Na maior parte das vezes tem uma dificuldade de conseguir o apoio para que esse tratamento se dê imediatamente. Não consegue esse apoio do sistema de saúde, dos serviços de saúde. O que a gente estava comentando há pouco, quer dizer, leva no hospital, aí dá uma medicação, manda para casa, quer dizer, a situação de crise se perpetua e aquele indivíduo não tem um encaminhamento. Né, por problemas do sistema e dessa cultura de que a doença mental é um projeto da sociedade, é produto da sociedade, quando na realidade estamos falando de doença mesmo. É o que eu vi o Ferreira Goulart falando no canal Livre. A gente não adoece o fígado da gente? O fígado pode adoecer, o estômago pode adoecer, o rim pode adoecer. Agora, o cérebro, só a sociedade adoece o cérebro. Ele por si não adoece. É divino. Realmente é uma piada. Qual seria a solução? Eu acho que a solução é criar leitos em hospital geral. O hospital geral tem que estar mais preparado para lidar com a psiquiatria. E adaptar o hospital geral, porque o hospital geral falou que é preciso, às vezes, não ter vidro na janela. Sim. Não pode ter uma faca aqui, não pode ter uma seringa ali, né? Você tem que adaptar o ambiente hospitalar para receber o paciente psiquiátrico. Isso ocorre em outros países do mundo. Dá certo. E tem funcionado, né? Eu não tenho conhecimento dessa desassistência em outros países, como aqui. Eu não quero estar falando demais, mas por que tem que esconder o hospital psiquiátrico dentro do hospital geral? Por quê? Por que o ambulatório pode ser visto como CAPS? Ou seja, o cidadão pode ir no ambulatório que é especializado e que não é no âmbito de nada geral. Mas para internar tem que ser no geral. No hospital geral, por que tem que ser? O que é? Porque é vergonha? Tem que ocultar que o cara é doente mental? É isso? Porque, como ele falou aí, as condições são outras. Está compreendendo? As necessidades são outras. As condições de arquitetura, de tudo, não pode ter 3 andares, 4 andares, não pode. Então não pode ser o mesmo hospital, criar sem contar que dentro de um hospital geral pode criar problemas graves dentro do hospital para os outros doentes. Isso aí é uma hipocrisia, é a consagração da hipocrisia social com relação à doença. Tem que criar o hospital psiquiátrico, sim.
E tem um agravante Não ainda, tem que ter vergonha disso. Ninguém tem que se envergonhar de ter problema psiquiátrico. E esse não hospital existe isso. psiquiátrico criado, ele teria as condições necessárias. Sim, claro, Por exemplo, é criado ele mesmo falou numa especialmente coisa isso. multifatorial. Quando você fala na arquitetura, mas você falou na desnutrição, Na questão médica. na questão física. Quer dizer, se a pessoa está doente, está em surto, ela não tem noção que ela tem que tomar água, que ela tem que se alimentar, não é? Você não vai Não, eu exigir acho que isso dela, ela a tá em surto. psiquiatria... Então ela provavelmente não vai se alimentar e ela vai ter uma A psiquiatria, desidratação, ela vai ter coisas físicas também. a psiquiatria tem sim que entrar no hospital geral. Porque você Mas por tem quê? problemas psiquiátricos que não são só esquizofrenia, transtorno bipolar. Você tem o caso das demências, né? Hoje, a população de idosa cresce muito rapidamente. Então a situação ainda vai ficar pior. A situação Né? vai ficar muito aumentar o pior, número porque de pessoas precisando. você tem que dar assistência aos idosos com demência, com Mas processos você não pode, psiquiátricos. Você não acha que no Você hospital tem- psiquiátrico esses profissionais poderiam entrar, o clínico geral, a nutricionista? Não, eu acho que não estou falando aqui que tem que extinguir o hospital psiquiátrico. Né? Os hospitais psiquiátricos existem. Alguns foram fechados, existem leitos fechados. Eu acho que você tem que melhorar esses hospitais que existem. Mas você tem que criar mais leitos. Porque Mas, ainda mas- assim mas temos por- uma defasagem grande de leitos. Sim, mas E por você que não precisa- criar Por que mais tem que ser nos hospitais? hospitais Por que tem gerais? que ser no... Eu acho que a psiquiatria vem evoluindo a um ponto que a gente precisa sim entrar no hospital geral. Porque existem questões de diagnóstico diferencial, né, de exames que você precisa fazer, da estrutura hospitalar que você, o hospital escuta aqui, psiquiátrico não tem. desculpa esse teu, mas isso não tem nada a ver com a hospitalização da pessoa. Isso é, porque a experiência, o Guilherme tem a experiência também. Eu vou Quantas conversar com ele vezes a daqui a pessoa doente está no hospital com doença psiquiátrica, tem um outro problema, um problema estomacal, tem médico lá para atender. Por que tem que ser no hospital geral? Eu não entendo quando o problema psiquiátrico é muito mais agudo, é muito mais específico. Um cara que sofre do fígado ou que vai se operar do rim, ele pode estar no hospital geral, tanto faz que ele sofra do rim, como do intestino, como do... Agora, a doença mental é uma doença que tem características muito especiais. E você misturar essas pessoas no hospital, eu acho que cria Não um é tipo misturar, de você problema. tem que ter uma ala separada para os essa é a pacientes grande, essa é a psiquiátricos. grande diferença que eu acho que ele está colocando. Não é ter leitos em hospital geral, é ter alas em hospital geral, é ter uma espécie que nem o Valentim tem na USP, o doutor Valentim Gentil tem no Hospital de Clínicas da USP, ou seja, é uma ala com 100 leitos, 150 leitos, separada do hospital geral. Isso é uma solução. E que tem toda a infraestrutura do hospital geral que possibilita dar o atendimento. Aí você somaria as duas coisas, a infraestrutura do hospital geral Claro. com a... Mas aí a legislação atrapalha, porque exige o percentual X de leitos de acordo com o hospital geral, e aí os hospitais gerais não querem fazer porque entra na linha do custo-benefício. Ou seja, eu posso abrir 100 leitos junto do meu hospital, e no custo-benefício eu tenho como manter 100 leitos. Agora, para manter 10 leitos nesse mesmo hospital, sai muito caro, muito caro. E essa discussão existe e nós continuamos fechando leitos psiquiátricos. O Hospital de Rio Grande, no meu estado, vai fechar 130 leitos no final desse ano. Vitor Guiano é pintor, é gaúcho? Gaúcho. É gaúcho. Tem uma filha, Maria Fernanda. Maria Fernanda mora numa clínica Também. particular, não é? Eu queria que você contasse um pouco da sua Experiência. experiência, Como pai. Vitório, como pai. A experiência como pai foi, durante todo esse período, quase 40 anos, muito dramática. Sempre foi dramática. Desde o início, quando eu percebi que a minha filha tinha esse problema, fiz o possível, inimaginável, para poder, digamos assim, tratá-la. Eu faço a minha palavra, a expressão que ele usou na revista dele, como é triste, como é ruim ter que internar uma filha esquizofrênica. É uma coisa muito, muito pesada para um pai. Pai, mãe, enfim, é uma coisa muito pesada. Mas eu fiz o que eu pude durante todo o período, digamos assim, antes da internação, para não interná-la. Eu tinha 2 psiquiatras tratando a Fernanda, um tratando a família, achando que a família poderia ter tido um grande problema em virtude... Não imaginei que ela fosse esquizofrênica. Mas à medida que o tempo foi passando, ela começou a apresentar problemas muito sérios, muito complicados.
é bom que se diga isso aí, porque é muito difícil controlar uma menina ou um menino com esse tipo de problema, porque eles saem fora do ar, eles não atuam, não sabem se comportar, não tem assim, digamos assim, algo assim que prenda eles. Por exemplo, assim, minha filha teve umas histórias que eu vou contar agora, porque eu acho que é importante. De repente ela acorda de madrugada, toma um táxi e vai para a praia a 200 quilômetros de distância, vestida enfim, de ambiente, de cama, né? De camisola. E às vezes, então, quando ela saía, fugia de casa, voltava para casa e a porta ficava aberta. A porta da casa ficava toda a noite. Eu tinha que levantar 2 ou 3 vezes para fechar a porta, saber o que tinha acontecido. E à medida, durante um período que o nosso amigo psiquiatra aqui sabe, ela passou, digamos assim, a ser violenta. E agredia a mãe, mas agredia a mãe violentamente, agredia o pai também, enfim, coisas assim muito complicadas. E já nessa altura nós nos vimos obrigados a internar, fazer, digamos assim, um princípio de tratamento, que na época, 30 anos atrás, 35 anos atrás, os tratamentos eram mais primários, era tratamento de choque mesmo, choque. Tá? Eu não sei se hoje ainda existe esse tratamento de choque, que é um tratamento ruim. Ela melhorava em período, depois novamente, então, ela voltava, digamos assim, a um período ruim. E um psiquiatra amigo meu, o doutor Elias Busnello, é um professor da faculdade lá de Porto Alegre, de psiquiatria, meu amigo, resolveu encampar o problema da Fernanda. E começou a fazer um tratamento, mas ela hospitalizada, sempre hospitalizada. E, digamos assim, ela melhorava em períodos e outros períodos ela não melhorava, enfim, foi uma coisa muito complicada e ela até hoje não melhorou, ela está em tratamento até hoje. Ela toma remédios, digamos assim, atuais, remédios já mais específicos para esse tipo de moléstia, que eu até marquei, porque eu sempre me esqueço aqui, ó, é a clozapina, né, em dose de 600 miligramas diários que ela toma esse remédio deixa ela estável. Mas mesmo ela estável, mesmo que eu vá passear com ela, às vezes eu tiro ela do hospital e vou passear com ela, ela não demonstra, digamos assim, equilíbrio como pessoa, assim, né? Ela não se comporta bem, enfim, é difícil manejar com essa doença. A doença não é só meu amigo regular aqui sabe dessa história, é muito difícil, sabe? E é uma menina muito bonita, era muito bonita, gostava muito de se vestir bem, enfim, ela era uma garota assim, bem, bom, desfilava, gostava, enfim, uma menina normal, assim, muito normal. Mas o tempo foi passando, agora surgiu esse problema novamente aqui sobre internação. Houve um período que ela também ficou muito doente, agora eu vou falar sobre o problema do hospital. Ela ficou muito doente, tem um problema no pulmonar. O Hospital de Clínicas em Porto Alegre não tem ambiente para esquizofrenia, digamos assim, para atender. Eu tive que botar ela num setor diferenciado do Hospital de Clínicas, caríssimo, para poder operar a menina e ela ficar 3 meses dentro do hospital com esse problema de esquizofrenia. Problema sério, né? Foi complicado. 3 meses no hospital, ela não conseguia hospitalização porque ela era esquizofrênica. Ela não podia se operar e nem entrar em hospital nenhum porque ela era esquizofrênica. Então, eles não atendiam pessoas com esse tipo de moléstia. Quer dizer, se eu não batalhasse essa história, ela morria. Porque o problema pulmonar dela é muito grave. Sim, mas que coisa eu conseguia, cruel, como assim não atende? O Elias Busnello, que é médico amigo meu, conseguiu, digamos assim, no Hospital de Clínicas, um tratamento durante 3 meses dentro do setor do hospital, onde poderiam tratar pessoas, digamos assim, com esse tipo de moléstia. Isso aqui é um negócio complicado, por exemplo, assim, falar sobre esquizofrenia, existe esse tipo de problema também. Claro, por exemplo, assim, hospitais, digamos assim, que não atendem esse princípio assim, de moléstia, digamos assim, uma pessoa, digamos assim, o problema que ela teve, pulmonar, por exemplo, assim,
terrível. O problema assim era... Sim, mas ela podia ter tido um Favor. problema no fígado, no rim, Sim, sim. e aí o hospital pode ser, um hospital não atende? Um hospital Não atender, né? não atende Não porque ela é atende, não tem como esquizofrênica? atender. Eles não atendem, porque eles não têm setor psiquiátrico que atende esse tipo de pessoa. Então, assim, eu não tenho conhecimento assim básico, mas o que eu entendo, o que me falaram é que nenhum hospital atende pessoas com moléstias graves. É muito difícil, precisa muita história para Escuta aí, poder fazer. Gueno, olha aqui. Então, isso é uma coisa que Eu acho que o problema é que você está num hospital normal, né? Onde você está atendendo pessoas que têm problemas de outra natureza, não problemas mentais. Uma pessoa com doença mental pode, dentro do hospital, criar um outro tipo de problema. Quer dizer, o médico está ali atendendo outras pessoas. Numa enfermaria. Eu tive o problema de um amigo que ele foi posto num hospital comum, por razões de família e tal, que interferiram e permitiram isso. Ele criou tantos problemas dentro do hospital que os doentes foram obrigados a chamar a direção do hospital e dizer, com esse cara não dá para ficar aqui, você está entendendo? Pelo simples fato, até, não é que ele estava surtado, mas ele começava a implicar com as pessoas, porque não é uma pessoa que tem um comportamento normal. Ele começava a implicar com as pessoas, a criar, a insultar o cara, querer expulsar o cara do quarto. Você está compreendendo? Então são coisas, porque a pessoa não tem um comportamento equilibrado, então o outro já está doente, acabou de ser operado, você tem junto uma pessoa nesse estado. A maioria dos hospitais gerais não tem equipe de psiquiatria ou saúde mental, né, que Mas possa deveria atender. ter, né? Deveriam ter, por isso que eu digo, a psiquiatria tem que entrar no Nesse hospital sentido geral. eu estou de acordo, eu acho que isso Tá, é verdade. agora eu entendi. Você quer Sim. a psiquiatria no hospital geral não para esconder a psiquiatria, Não. mas para que ela utilize outros serviços médicos do hospital. Isso, e para que ela possa dar assistência a outras clínicas. Sim, como nesse né, caso. Como no caso dele. Porque se tivesse uma ala psiquiátrica no hospital das clínicas, ela poderia estar na ala psiquiátrica e ser atendida do pulmão. Sim. Porque é perverso isso de a pessoa é esquizofrênica, então não trata o pulmão, não trata o rim, não trata o fígado, Levou como assim? 5 meses para conseguir a internação, para eu conseguir a internação da Fernanda. Não consegui, se não fosse intermédio do doutor Elias Brunello, eu não teria conseguido. Então eles botaram num pavilhão separado dos outros doentes. Muito complicado. E o senhor tem 86 anos. Hein? O senhor tem 86 anos. Outra? O senhor tem 86 anos. 86 anos. Ela tem hoje 56. 56. E era o muito senhor... bonita, Leda. Hein? Era uma menina muito bonita. É. O senhor conhece desde muito Ele tempo? conheceu ela. Mas, Era uma menina muito. Tem um retrato dela aqui pequenininho, tu quer ver? Quero Eu vou ver. te mostrar ali. Me mostra. Posso mostrar? E ele mantém, quer dizer, ele trabalha, o Vitório Gueno é artista plástico, é gráfico, é ilustrador, é gravador, é aquarelista, é desenhista, é jornalista, publicitário, é designer. Aquela menina aqui. Enfim, ó. e aqui ele trouxe um livro que eu vou mostrar da obra dele. Olha. Essa aqui é ela pequena. E essas outras também. Essas são retratos de pessoas da sociedade lá de Porto Alegre, amigas. Aqui é ela pequena. Essa era pequena, ela com 9 anos, eu acho, 10 anos. Mas ela continua com a mesma cara. É mesmo. Ai, deve ser Mesmo muito rosto. difícil, né? Como? Deve ser mesmo muito difícil. É muito difícil, muito difícil. É uma menina tão bonita, ela era assediada por todos os jovens de Porto Alegre. Coisa... E ela adoeceu na adolescência? Ela adoeceu não foi na adolescência, de pós-adolescência, aos 18, 19, 20 anos, 21, 22. Aí começou a crescer, digamos assim, a doença dela começou a desenvolver mais... A aparecer. Hein? Aparecer mais fortemente. É. Não é? E o senhor hoje, quanto o senhor esse comportamento de uma pessoa esquizofrênica, jovem, e naquela época era uma coisa mais... mais rara, né, talvez, ou menos... bem mais raro, sim. E também a doença mental, de modo geral, ela sofre muito tipo de preconceito, então muita gente esconde. Muito. Pouco se dizia sobre é que eu isso, tava né? dizendo, ela então tinha- talvez ela- tivesse mais gente, mas ninguém comentava, ninguém sabia. Ela tinha muitas amigas, assim, todas, muitas, tinha uma série de amigas, nunca foram visitar a Fernanda no hospital. Nunca, acredite se quiser, nunca foram visitar.
Uma visita não levaram bom. Nada, nunca. Para ver o que é uma doença complicada, né? Ninguém gosta desse tipo de... nem de ver, né? Vitório, você... Bom, sem censura, eu acho que a gente pode falar tem, bastante, claro né? que tem que falar. Esse silêncio de todo mundo não é para censurar, não é de choque mesmo. E é de choque, né? É que a gente fica tão mexido, né? Que a gente não sabe nem o que dizer. Eu gostaria de contribuir, como o meu amigo Ferreira Goulart, que tem o mesmo problema que nós temos, né? O Bonot, que é um deputado maravilhoso também, sensível a esse tipo de coisa, e hoje conheci um psiquiatra também, interessante e pesquisador também, que eu acho uma coisa muito bem feita. Mas é e moço importante. ainda, tem 30 e poucos anos, 36 anos. É, e já pode... tem um livro, disse para ele, tem... Pode trabalhar muito ainda por essa Claro. causa, né? E esse tempo todo que o senhor mantém a Fernanda internada, ela custa em torno de 10 mil, por aí, assim? Custa alto, né? Não, lá onde na clínica ela está, ela está estável, mas ela não participa de jogos, não participa de nada, não consegue, não chega. Mesmo tomando remédio, que ela está mais estável, digamos assim, ela não é participativa. E o senhor paga essa clínica? Ela é particular? Pago particular, né? É um dinheiro É um importante. trabalhão. E é um trabalhão. Tu não tem ideia, não tem ideia. A vida de um artista não é uma coisa tão fácil, sabe? Ela depende muito depende muito da credibilidade da pintura dele e do talento dele. Eu acho que eu fui, em parte, favorecido com isso, porque até agora eu tenho me mantido bem, além de trabalhar em decoração de hotéis, eu faço decoração de hotelaria também. Eu fiz o Hotel Tropical de Manaus, fiz o Tropical da Bahia, fiz o Laje de Pedra, enfim, decorei já faz muito tempo, mas eu continuo trabalhando. Hoje eu estou redecorando a Rede Plaza lá de Porto Alegre, Rede Plaza de Hotéis. Estou redecorando todo o hotel. Tu trabalha muito, com 86 anos, trabalha aberto. E ainda joga golfe. Ainda joga golfe, meu Deus. E ainda parabéns. E ainda com um problema desse, né? Porque, e tendo um problema desse. Tendo um problema desse. E joga bem? Jogo bem, também. Mas não é fácil não, né, poeta? Agora imagina, se não tivesse o dinheiro, como é que ia ser a vida dessa moça? Ela já tinha dançado há muito tempo. Ele sustenta com esse trabalheiro todo, gastando esse dinheiro, mas as famílias pobres... Que não tem dinheiro, não tem como é que vai fazer? Então, sabe, está havendo um verdadeiro morticínio de gente, está entendendo? Quer dizer, isso é uma coisa, eu acho que a pessoa tem que atentar para isso, o governo tem que sair disso. Olha, há poucas semanas atrás, né, houve o caso daquele rapaz de 26 anos, drogado, que o pai já tinha internado 6 vezes, ele já tinha desistido, já não tinha mais nem dinheiro, que pegou, estrangulou uma menina de 16 anos. Sabe? Quer dizer, então, são tragédias que vão acontecer, porque a pessoa, sabe, não há infraestrutura para atender as pessoas, para dar apoio, para dar tratamento, quer dizer, não existe. Eu sei a boa intenção de ter esses centros de recuperação e tal, mas isso não é suficiente, sabe? Isso não é suficiente, como mostrou aí o deputado, quer dizer, é um número mínimo que existe no país inteiro, é insignificante, sabe? Mesmo para o atendimento, não estou falando de internação mais, para esse atendimento, o do hospital dia e desse outro, não há, compreende? É só uma coisa, assim, uma teoria bonita que está sendo posta em prática como amostragem, mas que do ponto de vista do atendimento do país... Leda, só para ter uma ideia de que, além de tudo isso, né, nós vamos encontrar no país estados como, por exemplo, o Paraná. O Paraná sozinho tem mais leitos psiquiátricos do que a soma dos leitos psiquiátricos dos estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. O Paraná sozinho. E Pernambuco sozinho tem mais leitos psiquiátricos do que a somatória destes todos e mais os 2 Mato Grossos. Por quê?
Veja bem, porque E o alguns governo do estados... Paraná e o governo de Pernambuco se interessaram pela Porque questão? alguns estados seguem fechando leitos. O nosso estado, o estado do Gueno e o meu, lá tem uma lei estadual que diz que não pode reformar, não pode ampliar e não pode construir hospital psiquiátrico. Então está... Acabar com os doentes de maneira, de maneira real. Né? Vamos Não é acabar com a doença, acabar com os doentes. Chega-se Pela eliminação, só pode ser, porque como tem uma lei que proíbe, por quê? A lei estadual de 92, e o mais triste para mim é que eu ajudei a aprovar essa lei. Como assim? Eu era deputado estadual na ocasião. Isso é o mais triste, olhar para trás, que a lei também disse que tinha que ser revisada 5 anos depois e nunca foi. Nunca foi. Porto Alegre tem um hospital psiquiátrico com 400 leitos. 200 leitos fechados. Fechados. Totalmente fechados. Porque se ele abrir para 400, a diária que ele ganha baixa. Essa é a política de saúde mental do país. Mas por quê? Então, porque é assim, tem que fechar leito psiquiátrico. Mas O olha governo, só, depois desse incidente que o poeta Ferreira Goulart referiu, do menino aqui que matou a menina, o Ministério da Saúde falou que iria abrir mais 2.500 leitos psiquiátricos. Não sei se lembra do noticiário. Sim, é. O Ministério da Saúde fechou 2.500 leitos psiquiátricos nos últimos 2 anos. Vai reabrir o que ele fechou. Se é que vai reabrir. Se é que vai reabrir. sim, mas pelo menos se reabrir já é alguma coisa. Sim, mas a política não é essa. E se reabrir e parar de fechar, Mas a talvez política adiante. não é reabrir, a política é fechar. É fechar. Mas a gente Não, está nós tentando estamos nessa mostrar batalha. que a situação não é, quer dizer, Sim. talvez tenha faltado, porque às vezes eu fico pensando que, eu não sei, o senhor estava na lei de 92, talvez o senhor possa me explicar esse mistério. Para mim é um mistério, porque ficam os deputados lá votando uma lei, mas eles não têm, às vezes, o conhecimento prático, né? Agora, hoje, o senhor votaria essa lei que votou em Não, pelo 92? contrário. Não votaria. Pelo contrário. Não é? Mas agora o senhor sabe, não é? Talvez a gente tenha que contar para eles. Por programas como esse, eu não sei, claro. a gente tem que fazer alguma coisa. Claro. Por isso que quando tem um programa como esse, que eu vejo um jovem como Vitório Gueno e outro jovem como Ferreira Goulart aqui contando os seus problemas de ordem pessoal, trazendo o problema da Fernanda, trazendo o problema do filho, vendo a tua preocupação com isso, é que eu saí hoje de manhã de Montevidéu para estar aqui hoje. Eu viajo daqui a pouco para Brasília de novo. Mas veja bem, tem enorme importância esse programa. É muito pouca gente que fala da necessidade da revisão da política de saúde mental. É urgente, é urgente. Claro. Temos que fazer chegar a eles alguma questão, você não acha? Não, com certeza. O Vitório trouxe um depoimento muito importante que abre uma outra janela, né? A questão da esquizofrenia refratária. Né? Estamos falando aqui de pessoas que têm transtornos mentais, que são internadas eventualmente, recebem tratamento, melhoram, muitas voltam para casa, muitos voltam também às suas atividades normais, e os casos que não respondem à medicação. Né? E os casos que você tem 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 internações. Quer dizer, existe uma política voltada para essas pessoas, existem serviços especializados para lidar com a refratariedade, ou seja, a falta de resposta ao tratamento. Ele citou aqui uma medicação que é indicada nos casos refratários. Né? Quer dizer, a gente tem que oferecer os recursos que existem para que essas pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. Né? E eu tenho minhas dúvidas se o hospital seria o único local adequado. Eu acho que você tem que criar serviços. Eu acho que o CAPS é uma ideia interessante. Na prática, tem sido complicado porque eles estão superlotados. Acabei de dizer aqui que são 57% da população que estão cobertos por esse serviço. Né? Então você tem que criar muito mais CAPS, você tem que criar CAPS que possam contemplar essa complexidade que nós estamos falando aqui da esquizofrenia refratária, serviços, a questão do trabalho que a gente precisa discutir. Né? O Brasil não tem uma legislação para o portador de doença mental crônica. Existe para o deficiente físico, existe para o deficiente mental e para o portador de doença crônica. Não tem, eles não conseguem trabalho. Assim que descobrem que ele tem algum problema de saúde mental, são mandados embora. É pior, Leonardo, nós que mentalmente estamos sadios, podemos ter asilos. O doente mental não tem asilo. Por lei não tem possibilidade de ser asilado. A lei Não diz que tem. não tem. A lei diz. A lei diz que não pode ter asilo para doente mental. Eu extermino, a solução final do problema mental. Eu extermino. Meu Deus.
Então, a gente fica paralisado, assim, né? E não dá para fazer uma... Eu preciso fazer um outro intervalo, mas eu queria saber o seguinte, não dá para fazer uma lei que discuta essa lei, ou não dá para fazer uma discussão ampla, uma discussão pública, ou sei lá, fazer como se fez com a lei de crimes hediondos, fazer um abaixo-assinado nacional. Não dá para tentar uma saída? Eu acho que, inclusive, todos nós estamos aqui com a esperança de que haja uma solução, né? Eu só vim aqui por isso. Por isso, eu sei. A ideia é conseguir uma solução, não é? Não. É a discussão. Ninguém tem a solução pronta na cabeça, mas se você coloca os problemas, né, você vai Agora, chegar. você quer ver que contrassenso? Eu sou pela mídia. O Benedetto Saraceno, que é psiquiatra e é da Organização Mundial de Saúde, convidou o Brasil para expor, convidou acho que mais 2 ou 3 países, para expor o seu modelo assistencial em saúde mental como uma referência. Referência ruim, né? Como má referência. Esse Benedetto... Mas será o Benedetto que ele soube alguma coisa sobre isso? Ele veio aqui, ele visitou, ele conhece a... também depende do que mostraram para ele. É italiano, né? Italiano, né? Claro. Então, essas coisas... Realmente as coisas são muito complicadas por isso. A gente, sempre que alguma coisa que eu vejo ser discutida em termos gerais e que eu tenho algum conhecimento, eu vejo que nem sempre as pessoas que estão lidando com aquilo têm o conhecimento real das coisas, sabe? Não é muita teoria, muita coisa que na prática não é aquilo. Entende? Então, parece que a teoria às vezes encanta, né? Fascina. A ideologia, então, a ideologia é cega, né? A ideologia não permite que você tenha uma orientação clínica, né? É compreender a reforma dentro da clínica psiquiátrica, né? Exatamente quais são os critérios de internação, quanto tempo tem que ficar. Quer dizer, não basta você, pela ideologia, virar as costas para a clínica. Eu acho que a gente tem que trazer a discussão da reforma com mais peso clínico, né? E sair um pouco da ideologia, da paixão. Mais psiquiatras, mais psiquiatras, com pessoas que... Especialistas e estudiosos da doença mental, esses têm que participar mais. Sim. Visitei nos arredores de Porto Alegre uma comunidade terapêutica onde tinha 146 pessoas internadas. E acompanhando um líder político lá no estado, visitei na saída da comunidade terapêutica, olhei para ele e disse assim, mas nem todos são drogados. E ele disse assim, não, a metade não é. Ele me disse assim, exatamente a metade hoje não é drogado. Eu digo, mas são doentes mentais? Eles são. Mas de onde é que são eles? Como é que eles chegaram aqui? É que quando fecharam o Hospital Psiquiátrico São Pedro, essas pessoas foram para as ruas. Como essas pessoas não têm família, não têm para onde ir e são doentes mentais, foram vindo para cá aos poucos. E hoje, a metade dos que nós estamos recebendo aqui são doentes mentais que não usam drogas, que não são drogados. A outra metade, sim. Na cidade de Cachoeira, no meu estado, tem um asilo. Né? Não pode ter, tem um asilo. Aí para disse, esse asilo aqui, ele disse, não, esse asilo é só de doente mental. Tem 110 doentes mentais aqui dentro. Então, a sociedade está se organizando. O problema existe, está na hora do governo entender. Não é o governo federal, é o governo como um todo. Nós, parlamentares, o judiciário, o executivo, o Estado, a União, os municípios. Pois não adianta fazer uma lei nova. Não precisa. Não precisa? Não. Nós precisamos fazer o que tu estás fazendo. Nós precisamos revisar a política de saúde mental. Nós temos que chamar o pessoal da psiquiatria e que eles exponham qual a solução que tem que ser feita. Tem que parar de fechar leito psiquiátrico, tem que aumentar os CAPs que existem aí, tem que abrir leitos psiquiátricos em hospital geral, tem que abrir leitos psiquiátricos em hospitais especializados, tem que tirar determinados dogmas que existem. Por exemplo, a Prefeitura de Porto Alegre queria abrir um CAPS junto com uma instituição filantrópica de Porto Alegre. Não pode. Por que não pode? Porque o CAPS tem que ser público, não pode ser de uma entidade filantrópica. Ou seja, o cidadão pode ir para um posto de saúde que pode ser privado e pode ser internado num hospital privado, mas não pode ser atendido num CAPS privado. Então, tem que tirar essas questões que
São amarras burocráticas, sei lá o quê. E essa discussão está há mais de 2 anos em Porto Alegre, para abrir 2 CAPs que seriam quase de graça para a Prefeitura de Porto Alegre. As instituições filantrópicas estavam prontas para abrir. É inadmissível que um hospital como o Espírita de Porto Alegre tenha 400 leitos e esteja com 200 fechados, porque se abrir mais 200, o preço da diária cai. É inadmissível que cidades que têm um hospital psiquiátrico se deixe o hospital fechar. O hospital da cidade de Rio Grande é ligado a um hospital geral, é ligado à Santa Casa de Rio Grande, mas está distanciado 3 quilômetros do prédio principal. Então ele vai fechar porque a diária é mais baixa, o dinheiro que ele poderia ganhar é mais baixo, ele não tem como se manter. Então tem que tirar essas amarras, mas isso é um entrave que a política de saúde mental do país e acaba colocando. Tem que ser revista. Tem mesmo, que ser revista. Fundamental. Tem professores como Valentim Gentil da USP, ele está levantando essa bandeira há 2, 3 anos. Ele tem ido para os meios de comunicação, tem discutindo o assunto. A Associação Brasileira de Psiquiatria tem levantado essa questão. Eu tenho participado de 2, 3 congressos nos últimos 2, 3 anos deles, em que eles manifestam essa preocupação com a questão da política de saúde mental. Quando é que o senhor começou a se interessar por esse assunto? De novo, em 2007, quando cheguei na Câmara. Né? Quando cheguei na Câmara... Por alguma razão? Olha, eu às vezes fico tentando me lembrar qual a razão que me levou a isso, né? E quanto você mais sabe todos os dados, todas as tenho informações. todos eles na cabeça. Participei agora em Presidente Prudente, em São Paulo, de uma reunião do Ministério Público. O Ministério Público de São Paulo está extremamente preocupado com essa questão, para discutir a questão dos leitos psiquiátricos lá em Presidente Prudente, quase nos limites de São Paulo com o Mato Grosso. E fiquei assim muito assustado com o crescimento da epidemia de drogas no país e com a resposta da sociedade criando comunidades terapêuticas. Mas essas coisas se intercambiam? Os viciados em drogas e os doentes mentais? Mas o viciado em droga é dentro da política de saúde mental. O CAPS-AD é Centro de Atendimento Psicossocial para Álcool e Drogas. Esse é o CAPS qual? 2? AD chama-se. AD. AD. Então não é o 3. Não é o Não, 3. o CAPS-AD também vai ter 1, 2... Ah, tá. Entende? Então, veja bem, ano passado... Porque não quer dizer necessariamente que uma pessoa que tenha esquizofrenia use drogas. Não, Não quer dizer, necessariamente. não é Não, mas necessário, pode mas acontecer, quase né? sempre acontece, Pode acontecer. porque a própria carência psíquica dele, a ansiedade, a coisa termina ele encontrando na droga um escape, uma coisa. Isso aí, em geral acontece, né? Porque é muito Sim. comum acontecer. Mas eu queria chamar a atenção, Leda, veja bem, na frente de Porto Alegre tem uma cidade chamada Guaíba. Nesta cidade, há 1 ano e pouco atrás, tinha 5 comunidades terapêuticas, onde estavam internadas 330 pessoas. Essas comunidades terapêuticas não tinham médico, equipe de enfermagem, de nutrição, de psicologia, de assistência social. Não tinham. Eram centros de autocuidados. A pessoa, o pastor que cuidava, não tinha nenhuma experiência nisso. E eram bem instaladas as comunidades terapêuticas. O Ministério Público do Estado foi lá e acabou fechando essas comunidades terapêuticas, porque o pastor, de uma forma inadvertida, usava a tortura como um método de recuperação dos drogados de lá. Mas então, aí a gente é obrigado Mas veja, a se assustar e falar, ainda bem que fecharam, o senhor não acha? eu acho. Agora, eu fui Porque perguntar... torturar não, eu fui né? perguntar Tortura fui nunca perguntar mais. para os rapazes que estavam lá, que ainda tinha 3 quando eu visitei as 5 comunidades. Tinha 3. Eu perguntei, por que vocês não vão embora se é tão ruim? Ele disse, olha, dos 330 já mataram 3. Como eu devo para o traficante, se eu voltar para onde eu moro, vai acontecer o pior. Sim, mas o que eu quero chamar a atenção é que essas comunidades não têm apoio, fiscalização, supervisão, orientação da Prefeitura, do Estado ou da União. Mas aí tem que recompor usar talvez só o espaço físico. Não usar Tem que nada além fechar disso, mesmo, né? tem mais que fechar. Para poder fechar, porque Tem também que não fechar. pode funcionar. Eu fico pensando, Vitório, Guina, fico pensando até em como é que eu vou dizer isso a você, mas você tem pago esses anos todos, são 30 anos, não é? 35 anos. 35 anos. A internação da Fernanda. E não Você- foi fácil. Não foi fácil, não E tem não é sido fácil ainda. E como será? É isso que eu O estava amanhã. dizendo agora. O amanhã é uma coisa É. um pouco complicada, porque
eu estou fazendo o possível e inimaginável para deixar ela, digamos assim, numa situação estável e que possa, digamos, se manter. Isso é uma preocupação minha constante. Há mais de 20 anos que eu penso nesse problema. Esse problema é muito, muito complicado. Mas eu tenho a impressão de que eu vou resolver ele, sabe? Porque eu ainda tenho muita força para esse tipo de doença. Estou meio calejado, inclusive, porque a pessoa passando 30 anos, ou 35, não, 40 anos com uma doença assim, a pessoa, o pai, no caso, assim, fica mais experiente, inclusive, fica sabendo claro. do que pode acontecer. Né? Agora, é importante nessa reunião aqui, eu não sei se eu dei uma boa contribuição, mas Claro que o deputado Bonon... Só de o senhor ter vindo de Porto Alegre aqui, participar do programa, contar, não é? Com essa generosidade de contar a sua história, eu acho que o senhor já deu uma grande contribuição, sim. Mas possivelmente eles são jovens, eles são políticos, ele é psiquiatra jovem também, ele, de certo, vai acompanhar também esses problemas que afligem não só o Brasil, mas afligem o mundo inteiro, né? E o Brasil, que nós gostamos, deveria se preocupar mais com essa doença, que é muito ruim essa doença. A gente vê pessoas assim abandonadas na rua, é uma coisa desesperante. Essas pessoas são esquizofrênicas. As pessoas que dentro na rua estão ali debaixo dos edifícios, dormindo durante o dia, enfim, essas pessoas são muito doentes. Essas são esquizofrênicas também, no meu entender. Não existe comportamento para isso. Uma pessoa assim, não se anular completamente é uma doença, não é certo? Sim. É uma doença trágica. Eu E tô aí, até me Leonardo, lembrando, e agora, Leonardo? eu tô até me Pode lembrando falar de um igual caso. o poeta Carlos Drummond de Andrade, e agora, José, para onde? Estou me lembrando de um caso, ele falou aí das pessoas esquizofrênicas que não têm família e ficam na rua, né? Eu atendi, uns 3, 4 anos atrás, uma moça que morava ali debaixo da marquise do Balança, mas não cai. Esquizofrênica, totalmente desorganizada. É um prédio que fica no centro do Rio, na Presidente Vargas, isso. Esquina com a Rua de Santana. E ela era totalmente desorganizada, né? Você fazia uma pergunta onde é que ela morava, se ela tinha família, ela respondia outra coisa que não tinha nada a ver com aquela pergunta, né? Uma moça que não tinha sido, enfim, abordada na rua. Ela foi tratada, ela ficou internada no Instituto de Psiquiatria do FRJ, ficou, se eu não me engano, um tempo, uns meses, foi medicada, né? Ela não só ficou mais organizada, como ela lembrou de onde ela era, a cidade, o endereço da família, e ela retornou para casa. Depois de uns 14 anos, se eu não me engano, longe da família. Então, a importância que é você oferecer tratamento. Agora, isso é um dever do Estado, né? O Vitório está trabalhando, está se esforçando para tentar pagar a clínica, mas isso é um dever do Estado. E o que está acontecendo muito é que as famílias que não estão sendo atendidas pelo Estado têm recorrido à Justiça e têm conseguido liminares para internar os seus pacientes quando necessário. Sim, mas foi essa orientação que dão às famílias de baixa renda quando, no momento de surto, elas chegam ao hospital. Nós não podemos ficar com o seu parente aqui, você tem que entrar com uma liminar no juiz. Mas a pessoa já tem um problema na família, já é de baixa renda, já quase sempre não tem a informação, não tem o conhecimento de como esse processo se dá. Olha como isso é perverso, né? Sim, claro. Em todos os sentidos, né? Porque você pega uma pessoa que não sabe direito das coisas, né? Que não tem informação, que não teve, né? Não sabe também, não tem voz para reivindicar, né? Porque a pessoa está já está desesperada com o problema, e não imagina, não tem nem cabeça por aquela situação que ela não tem força para enfrentar, né? Para chegar no juiz. Eu acho que a sociedade tem que se organizar. Eu acho que, com relação à esquizofrenia, as famílias têm que se unir através das associações familiares, para ter voz, né, para poder reivindicar. Essa entidade que você mencionou, como é que é o nome dela? Abre, associação, é paulista, né? É uma associação brasileira de familiares e amigos de portadores de esquizofrenia. Existe essa entidade. Olha, se eu soubesse, tinha trazido aqui hoje. Eu também não sabia disso. Eu soube, me telefonaram há 2 dias, essa entidade me telefonaram há 2 dias, em função desses problemas que estão sendo discutidos. Tem em Porto Alegre também. Tem até um site, se quiser, o site
É www.abrebrasil.gov.br, se eu não me engano. Agora, mas tem aqui no Rio também, viu? Porque... Aqui no Rio tem algumas, tem. Não, porque uma que me chamou é aqui do Rio. É aqui do Rio. Inclusive eu vou lá. Vai lá também, mas também me dê o nome um dia. Não, sim, eu depois faço contato com você. Já que temos 5 minutos, vamos dividir rapidamente esse tempo. Você acredita, então, que qual seria onde está a saída? Eu acho que essa discussão aqui é uma coisa importante. E, na verdade, há milhares de famílias que necessitam da solução desse problema. Eu acho que o ministro da Saúde, que é um homem bem intencionado, eu acho que ele devia tomar essa questão a peito, compreende? Dar um pouco de atenção a esse problema e tentar ver que contribuição o próprio Ministério pode dar, porque quem está no poder tem mais possibilidade do que qualquer um de nós. Fazer alguma coisa diante dessas informações que surgiram aqui, eu acho que ele precisava, eu apelo ao ministro da Saúde no sentido de que ele tome frente desse problema, que compreende, que ele assuma esse problema. Esse é o problema de milhares de famílias brasileiras que sofrem muito, sabe? Eu apelo para a solidariedade dele. Que ele deu, né? Parta para estudo, parta para aprofundar isso. Deputado Germano Bonneau, as famílias sofrem muito, né? Pelo que o senhor viu, né? É um sofrimento intenso. As pessoas não sabem o que fazer com o doente. E há um sofrimento também muito grande do profissional de saúde da linha de frente. Aquele que tem a obrigação de atender e não tem para onde encaminhar o paciente. Aquele que precisa internar. Mas também concordo com o poeta Ferreira Goulart. Acho que o ministro ele tem condições de revisar essa política, de chamar a sociedade de psiquiatria para isso. Gostei da expressão chamar a peito. Gostei dessa expressão que o poeta usou, né? Muito boa. É isso, né? É isso mesmo. Que ele, quer dizer, E tomara sabe, que todas ele... as questões são complexas, mas quem está no poder tem possibilidade de tomar já algumas medidas. Tomar uma medida e encarar mesmo. Muito obrigada, deputado. Tem aqui várias referências. Uma referência a um futebol chamado Oriental Futebol Clube, conhece? Conheço. Já faz muitos anos. Tem sempre um amigo que jogou futebol, né? Tem aqui eleitores, ó, dá uma olhada. Vitório Gueno. Vamos ter uma exposição sua, você está fazendo os plazas lá de Porto Alegre, os hotéis? Eu estou redecorando no hotel, né? E esse livro seu encontra esse... Esse livro aí, ele foi editado há 3 anos atrás, com uma exposição no Marcos de Porto Alegre. Ali está um resumo das minhas obras dos últimos anos e vai numa decrescente até meus primeiros desenhos que eu fiz em Buenos Aires, tem desenhos que eu fiz em Paris ali. Esse livro foi feito e foi pesquisado pela Nádia Raup Liucci, que é uma pesquisadora, me acompanha há 15 anos, ela que fotografou todos esses quadros. Tem passagens minhas do Rio de Janeiro, não sei se está vendo sobre da Manchete ali, que tem alguns desenhos que eu estou vendo. Aqui? Eu trabalhei na Manchete. Tá aqui a revista no Rio de Janeiro durante 6 anos na Macanex. E nesse período eu colaborei com a editora Bloch. E também tem capas de livros? Tem capas de livros. Temos tudo, é um artista completo, maravilhoso. Parabéns, muito obrigada. Vai gostar de ver. Eu vou mostrar que ganhei, não só com dedicatória, mas ganhei com desenho. Tá, né? Vou dizer que Vitório Gueno desenhou ali, tá vendo? Muito obrigado. Tá. Doutor Leonardo, qual é o caminho? Olha, mais investimento, né? Hoje a gente gasta 2,5% com saúde mental do gasto inteiro de saúde, é mais investimento, aumentar a CAPS, residência terapêutica, leito psiquiátrico, hospital geral, melhorar o atendimento às pessoas. Ok, agradecendo a vocês por terem vindo, muitíssimo obrigada. Agradecendo a vocês por estarem nos assistindo, lembrando que hoje é 1h10 da manhã, porque é terça-feira, tem reprise do programa, ok? Boa tarde, boa noite, até amanhã. Se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Valeu.